84, versículos 10 e 11, nos diz assim: porque vale mais um dia nos teus atos do que noutro lugar nenhum. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, e não retirará bem algum aos que andam na retidão. Amém e amém. Meus irmãos, ainda um tempo, lembrando aqui, pedir à igreja que nos ajude em oração, porque a respeito de uma questão, nós atrasamos por causa disso, chegamos mais tarde por causa disso, e precisamos da ajuda da igreja em oração nesse sentido. Então, quando vocês orarem, não esqueçam de apresentar essa causa a Deus, porque o nosso Deus ainda é o Deus que opera e faz milagres. E eu creio nesse Deus. E quando a igreja se propõe a buscar ao Senhor em oração, o céu se move em favor da sua igreja. Então nos ajude em oração a respeito desta causa. Meus queridos irmãos, o texto que nós acabamos de ler, o Salmo de número 84, é um dos 5 louvores ou 5 salmos que nós encontramos que é escrito pelos filhos de Corá. Fora o Salmo de número 84, os filhos de Corá, eles vão escrever o Salmo de número 46, o Salmo de número 47, o Salmo de número 48 e o Salmo de número 87. E nesses louvores escritos pelos filhos de Corá, que se nós formos ler e estudarmos cada um, nós vamos observar que os filhos de Corá, na maioria desses salmos, eles vão trazer uma ênfase muito grande, um destaque à cidade de Jerusalém. É até por isso que os salmos de número 46 até o salmo de número 48, escrito por eles, nos é conhecido como também chamado como os cânticos de Sião, os hinos cantados por Sião, porque ele exalta e traz, através de louvores, todo o cuidado de Deus para com a cidade de Jerusalém e para com aqueles que habitavam na cidade de Jerusalém. Mas quando nós chegamos no Salmo de número 84, os filhos de Corá, eles não só vão tratar sobre a cidade de Jerusalém, mas vão tratar sobre um lugar específico da cidade de Jerusalém. E é por isso que nós vamos observar que ele começa destacando e dizendo no verso 1, por exemplo, Salmo 84, 1, quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Porque no Salmo 84 ele trata de um lugar específico de Jerusalém, que é o templo erigido ali já por Salomão. E quem vai dizer essas palavras, que mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em qualquer outra parte? Eles vão dizer por conhecimento de causa, porque os filhos de Corá faz parte do grupo dos levitas, que são escolhidos para servirem no templo como porteiros do templo. A parte que vai trabalhar no templo como sendo os guardiões, os zeladores do templo. E nós encontramos isso no primeiro livro dos Crônicas, no capítulo de número 26 e verso 1, que vai tratar sobre isso. Então aqueles que estão dizendo essas palavras, eles estão a dizendo por conhecimento de causa. Eles estão dizendo porque praticavam isso. Eles estão dizendo porque vivenciavam isso na sua vida. Então, quando os filhos de Corá dizem que mais vale um dia na casa de Deus do que 1000 em qualquer outra parte, eles estão dizendo sobre algo que eles realmente conheciam e declaravam de forma aberta que estar na casa de Deus tinha um valor e uma importância muito grande para eles. E muitas das vezes que eu li esse texto,
que é muito comum lermos e citá-lo, eu levei sempre uma pergunta no meu coração para ter o entendimento de compreender o porquê eles vão falar e dizer que mais valia um dia na casa de Deus. O porquê eles vão trazer essa afirmação que para eles era muito mais valioso estar um dia na casa de Deus do que estar ou passar 1000 dias em qualquer outra parte. E quando da última vez que eu lia esse texto, o Senhor Jesus me dirige através do Espírito Santo a um outro, para me ajudar a entender qual é o valor que eles veem estar na casa de Deus. E assim o Espírito Santo me dirigiu a um texto que nós muito conhecemos, e está registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15, aonde nós vamos encontrar o Senhor Jesus proferindo 3 parábolas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. E assim como talvez alguns aqui nessa noite já tenham até se perguntado o que isso tem a ver com o valor de estar na casa de Deus, porque eu também me fiz essa pergunta, o que isso tem a me ensinar sobre isso, é que quando nós vamos para Lucas capítulo 15, nas 3 parábolas que nós citamos aqui, nós vamos observar que elas têm muitas diferenças entre elas. De forma objetiva e clara, para entendermos as diferenças, os personagens dessas parábolas são completamente diferentes. Porque na parábola da ovelha perdida nós temos uma ovelha e um pastor. Na parábola da dracma nós temos uma moeda e uma mulher. Na parábola do filho pródigo nós temos um pai, um filho mais novo e um filho mais velho. Personagens que são totalmente diferentes uns dos outros. Mas esse texto e essas parábolas, elas não só têm diferenças, mas ela também tem muitas similaridades e muitos pontos que se correspondem uma com a outra. E é isso que o Senhor me chamou a atenção, porque quando nós vemos a parábola da ovelha perdida, quando o pastor encontra a ovelha perdida, o que ele faz? Ele a traz para onde? Para o aprisco. E o aprisco era o que? Era a casa de ovelhas. Quando nós vemos a parábola da dracma perdida, a mulher ela perde a dracma aonde? Na casa. E aonde ela encontra a dracma? Na casa. Quando nós nos deparamos com a parábola do filho pródigo, nós vamos observar que o filho ele se perde quando ele sai da onde? Da casa do pai. E ele vai se encontrar novamente aonde? Quando ele retorna para a casa do pai. Então, se existem algumas similaridades entre essas 3 parábolas, uma dessas coisas que são semelhantes é o que? A casa. Porque essas 3 parábolas nos mostram o porquê é tão valoroso e importante estar na casa. Ela nos leva a entender o porquê o salmista, muitos anos antes, declara que mais vale um dia na sua casa do que 1000 em qualquer outra parte. O porquê hoje o inimigo luta de forma ferrenha para nos afastar da casa. E essas 3 parábolas nos mostram isso, o valor de estar na casa. Mas como assim, você pode se perguntar? Quando nós vemos a parábola da ovelha perdida, todos nós sabemos que a ovelha, ela é um animal indefeso. A ovelha, para ter proteção, ela não só precisa, ela depende de algumas coisas. E alguma das coisas que ela depende é, primeiro, o cuidado do pastor e o local em que ela está. É por isso que um salmo que nós tanto ouvimos falar e muitas vezes deixando aberto em nossas casas,
que conforme aprendemos durante os dias do aprovado, que é na verdade a declaração da ovelha sobre o pastor, que quando ela diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ela vai mostrar não só o cuidado, mas a importância do lugar, porque ela diz assim: deitar-me faz em pastos verdes, lugar. Guia-me mansamente às águas tranquilas, lugar. Porque a ovelha, para ter proteção, ela depende também do lugar que ela está inserida. Então, quando esse pastor, tendo sede, ele perde uma dessas ovelhas, o que ele faz? Ele entende que essa ovelha está sem proteção. Ele entende que essa ovelha se torna um alvo fácil do inimigo. E quando ele encontra essa ovelha, ele traz a ovelha para onde? Para casa. Por quê? Porque a primeira verdade que nós entendemos sobre a importância de estar na casa é porque na casa nós encontramos proteção. Por que é importante estar na casa? Porque aqueles que estão na casa têm proteção para a sua vida. Aqueles que estão na casa têm a proteção para o seu caminho. Porque quando nós estamos na casa, nós não nos tornamos um alvo fácil do inimigo. Quando nós estamos na casa, nós não nos tornamos um alvo fácil das lutas, dos problemas, das setas malignas que tentam nos destruir. Mas quando nós estamos na casa, nós encontramos e recebemos a proteção do alto e a proteção de Deus. É o que acontece com essa ovelha. Quando ela é devolvida ao aprisco, ali ela tem toda a proteção dos inimigos que estão à sua volta. Ali ela tem a proteção das situações adversas que estão à sua volta. E isso é tão verdade que no verso de número 11, que nós lemos, o salmista declara: mais vale um dia na sua casa do que 1000 em qualquer outra parte. E aí ele responde: por que tudo isso? Aí ele diz: porque o Senhor é escudo. Porque vale a pena estar na casa? Porque na casa eu tenho proteção. Porque é importante o valor de estar na casa? Porque na casa eu encontro o escudo que me defende. Porque na casa os alvos que me são atacados, ele é defendido pelo escudo. Isso é tão claro que nós bem conhecemos o texto do Salmo de número ainda 91. E o que diz o Salmo de número 91 de forma tão clara e incisiva? Ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, aquele que está na casa, aquele que habita na casa, ele encontra descanso para a sua vida. Ele continua dizendo: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Olha a proteção para o que está na casa: porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas você encontrará proteção. Sabe por que o inimigo luta para te tirar da casa, luta para te afastar da casa, luta para te levar distante da casa? É porque longe da casa você se torna um alvo fácil do inimigo. Mas eu vim aqui para dizer ao meu e ao teu coração essa noite: não saia da casa, porque na casa você vai ter proteção. Não saia da casa, porque na casa você vai encontrar o escudo que protege a sua vida, o escudo que protege a sua família, o escudo que protege os seus passos. As setas vão vir, os ataques vão vir, o inimigo vai vir, mas se você permanecer na casa, a proteção vai continuar sobre a sua vida e sobre a sua família. É importante estar na casa por causa disso, porque a casa traz proteção.
Só que Lucas 15 não fala somente de uma ovelha perdida. Lucas 15 fala também de uma dracma que é perdida. E a dracma, como nós bem sabemos, era uma moeda muito utilizada naquela época. E ela corresponde a um valor de um dia de trabalho. Então a dracma representava um dia de trabalho. O texto nos diz que aquela mulher ela tem 10 e ela perde uma. Quando ela perde uma, o que ela faz? Ela empenha todos os seus esforços para encontrar aquela moeda novamente. Mas pare e pense comigo. Quanto vale a moeda? Um dia de trabalho. Para achar a moeda, ela tem que deixar de trabalhar. Então muitos no lugar daquela mulher diriam: perdi uma, trabalho no outro dia, conquisto de novo. Porque para achar aquela dracma, a mulher não só vai perder a oportunidade de gerar mais uma, mas ela também vai ter despesa. Porque o que o texto nos diz? Que para achar a dracma, ela começa a arrumar e limpar a casa, mas antes de tudo isso, o que ela acende? A lamparina, a candeia. E a candeia, a lamparina naquela época, para ser acesa, ela dependia de um ingrediente especial, que era o que? O azeite. E esse azeite não era barato. Então ela perdeu um dia de trabalho e ela teve que investir ainda um pouco de azeite para achar a dracma. Então muitos, de uma forma fria, no lugar daquela mulher, não deixariam seus afazeres para ir atrás daquela moeda. Não. Porque na verdade, no final das contas, a soma não ia fechar. Porque ela ia gastar muito mais para achar uma dracma perdida do que para ganhar outra. Mas por que aquela mulher faz isso? E aí nós encontramos e entendemos a segunda lição do porquê é importante estar na casa. É porque aquela mulher, ela nos ensina que na casa, cada dracma descobre que ela tem muito mais valor do que lhe dão. Na sociedade, aquela dracma valia apenas um dia de trabalho, mas para aquela mulher, aquela dracma valia muito mais do que um dia de trabalho. E quando o salmista declara que é mais importante estar na casa, é porque ele entende que estar na casa me revela qual é o meu verdadeiro valor. Quando eu estou na casa, eu descubro qual é o verdadeiro valor que a minha vida tem. Porque se tem uma coisa que nós procuramos, chama-se valorização. Como assim? Desde criança. Eu lembro quando nós éramos menores na escola, não era assim? Quando tirava uma nota ruim a gente escondia, não era? Mas quando tirava uma nota boa, quando saía um 10, oh meu Deus, eu corria para mostrar para o pai, para mostrar para a mãe, porque eu queria uma aprovação. E quantas das vezes eu chegava para o meu pai e mostrava: olha aqui, ó. Falava: o que é isso, filho? É o meu boletim. Falava: o que está escrito aí? Não sabe ler? Aí eu dizia assim: ó, história 10, geografia 10, matemática, português 10 e assim por diante. Aí ele pegava aquilo ali e dizia assim, e eu ficava na expectativa. Mas muitas das vezes, ou na maioria, o
fazia? Ele olhava para mim e falava: legal, toma. Ele me devolveu, eu ficava lá assim. Falava: está esperando o quê? Eu estou esperando o reconhecimento. Aí ele dizia assim: então tá bom, você não fez mais que sua obrigação. Não é assim? Não é assim, moça? Aquele dia que você acorda bem crente, e tem dia que a gente acorda assim. Aí você diz: eu não vou surpreender minha mãe. Quando ela acordar, a louça vai estar lavada, a casa vai estar limpa, não é? Aí você faz aquela faxina na casa. Aí quando a mãe acorda, você está esperando ela falar alguma coisa, ela olha para você: o que você está querendo? Lavei a louça. E? Quem sujou? O que você está querendo? Limpei a casa. Quem sujou? Aí no final das contas ela olha e diz assim: o que você está esperando? Eu estou esperando o reconhecimento. Aí ela olha e diz: você não fez mais que a sua obrigação. Porque nós procuramos essa questão. Nós gostamos de ser valorizados. Mas, irmãos, a vida, a realidade é diferente. A valorização vem poucas vezes. O reconhecimento não vai ser sempre. É por isso que muitas das vezes nós acertamos 10 vezes e erramos uma. E as pessoas esquecem as 10 vezes que acertamos e focam na única vez que erramos. Sabe por quê? Porque nós temos dificuldade de reconhecer valor. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós aprendemos que na casa de Deus o nosso valor é reconhecido. Na casa de Deus nós descobrimos o quanto realmente somos valorizados. A sociedade pode não te valorizar, a família pode não te valorizar, os amigos podem não te valorizar, mas existe um Deus no céu que dá um valor muito grande para a sua vida. Alguém está dizendo: já tem muita dracma, mas ele está dizendo: ainda tem dracma perdida, e eu vou ao seu encontro. Ainda tem dracma perdida, e eu não vou desistir de você. Alguém olha e diz: não vai dar nada. Ele está dizendo: tem valor para mim. É por isso que, por exemplo, entre muitos textos, eu destaquei dois. O primeiro é 1 Coríntios 6 e 20, que diz assim: porque fostes comprados por bom preço. Você não é obra de liquidação, não. Você não é ponta de estoque. Você não é aquela promoção: compra um, leve 10. Não. A Bíblia nos afirma: você foi comprado e por bom preço. Você foi comprada e por bom preço. Você não foi comprado por um valor qualquer, e você não foi comprada por um valor qualquer. Quando você está na casa, você realmente entende que você tem um bom preço. Mas pastor, por que eu tenho um bom preço? Pedro resolve isso. E na primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 1, e nos versos 18 e 19, ele diz assim: sabe por que você tem bom preço? Porque você não foi comprado com ouro. Sabe por que você tem bom preço? Porque você não foi comprado com prata. Sabe por que você tem bom preço? Porque você não foi comprado por coisas corruptíveis. Sabe por que você tem bom preço? Porque você custou o preço de sangue. Eu vou repetir. Sabe por que você tem bom preço? É porque você custou preço de sangue. Sabe por que você tem bom preço? É porque você custou o preço de sangue. E não foi sangue de bode, não foi sangue de carneiro, não foi sangue de
cabrito, não foi o sangue de Maomé, não foi o sangue de Buda, não foi o sangue de Allan Kardec, não, mas você custou preço, que foi o sangue precioso do Filho de Deus. Então ergue a cabeça nessa noite, entende? Você vale muito. Cantará bachura batalha, Rahassurian dará bachura batalha. Você não é qualquer um, você não é qualquer uma, a sua história não é uma história qualquer, a sua vida não é uma vida qualquer, custou preço de sangue, e é o sangue do Filho de Deus. Então você tem um valor, alegre o coração, ergue a cabeça, segue em frente e alcance tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Quanto vale a sua vida? Você tem preço e é bom. Você tem um valor e é bom. Você tem um valor e é bom. Você está aqui para entender essa verdade. Você entrou aqui, você sente a presença dele aqui, você ouve a voz dele aqui, é porque você entende que você tem valor, você tem valor, você custou o sangue do Filho de Deus. E eu vou encerrar. A parábola da ovelha nos ensina que vale mais um dia na casa, porque na casa tem proteção e na casa tem cura. A parábola da draga nos ensina que vale mais um dia na casa, porque na casa nós descobrimos o nosso real valor. E eu finalizo de forma resumida, lembrando da última parábola de Lucas 15, o filho. Porque Lucas 15 nos lembra, e a parábola dos filhos nos mostra, sabe por que vale mais um dia na casa? Porque quando o filho saiu da casa, tudo começou a dar errado. Ele sai rico, com amigos, com dinheiro. E como ele termina? Sozinho, cuidando de porcos. Não tinha o que comer, a tal ponto que não comia, mas desejava comer o que os porcos comiam. Mas quando ele está lá embaixo naquela situação, ele lembra: quantos jornaleiros na casa do meu pai, bem cuidados, e eu aqui passando fome. Só tem uma coisa para fazer. Eu vou me levantar hoje, eu vou ao encontro do meu pai, eu vou voltar para casa. Mas a minha expectativa quando voltar é dizer: pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, não tenho direito de ser chamado teu filho, me faz como um dos empregados. E ele volta. A roupa não é mais a mesma, o cheiro não é mais o mesmo, a fisionomia não é mais a mesma. Mas quando ele está chegando perto da casa,
Está lá o pai sentado. E quando o pai o vê, o pai levanta. A alegria é tanta que ele não se contém. Ele corre ao seu encontro. E quando chega perto, ele abre os braços e o abraça. Sabe por quê? Nós apresentamos uma criança aqui hoje. E qual é a atitude dos pais quando os filhos começam a ficar muito agitados? Eles pegam as crianças e os trazem para perto do peito. Isso não é só instinto materno e paterno, isso é científico. E quando o pai traz o filho para perto do peito, ou a mãe traz o filho para perto do peito, para perto do coração, a criança começa a ouvir o batimento do coração do pai. Ela começa a ouvir o batimento do coração da mãe. E quando ela vai ouvir o batimento do coração do pai ou da mãe, ela vai acalmando e vai ficando mais tranquila, porque ela sabe: eu estou na presença de quem pode cuidar de mim, eu estou na presença de quem pode zelar de mim, eu estou na presença. É por isso que quando o pai vê o filho pródigo, ele não se detém, mas ele abraça e diz: vem para perto do meu peito e escuta o meu coração. Sabe por que vale a pena estar na casa? Porque quando eu estou na casa, eu escuto o coração do pai bater, e quando eu escuto o coração do pai bater, eu sinto a presença do pai na minha vida. Eu vim aqui nessa noite dizer para você que abraços podem ter se fechado, mas nessa noite o pai está na casa com os braços abertos dizendo: vem. E quando você vai passando, alguém diz: está mal vestido, mas o pai está dizendo: vem. Enquanto você está passando, alguém que está cheirando mal, mas o pai está dizendo: vem, vem, porque tem braços abertos para a sua vida. Essa noite, receba pelo Espírito Santo o abraço do Rahashi. Xarama. Seja abraçado pelo Pai nessa noite. Seja abraçado pelo Pai nessa noite. E enquanto o Pai te abraça, receba graça, receba alegria, receba renovo, receba xarabacaia. Eu vou parar. Mas nós vamos orar. E enquanto eu estudava essa palavra, o Espírito Santo ministrava no meu coração. E eu quero te convidar: se você sentir e fazer, faça. Se não sentir, não se sinta obrigado. Mas eu quero te convidar nessa noite a escolher uma pessoa, ou perto ou longe, ir até ele e até ela e dar um abraço. Mas não é isso aqui não, ó. Todo mundo pegar essa aqui, já tinha usado a última vez. No caso, você vai começar esse sentimento. Não é isso aqui não, ó. Porque o pai, quando abraça o filho, a atitude de abraço é essa.
Então eu quero te convidar nessa noite. Se você foi tocado por Deus, o Senhor quer te usar para abraçar alguém nessa noite. E eu vou dar um abraço que Deus mandou. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, oh Espírito. Eu não tenho pra onde ir. Enquanto o Pai te abraça, sinta a proteção nessa noite. Enquanto o Pai te abraça, sinta a cura nessa noite. Enquanto o Pai te abraça, sinta o seu valor nessa noite. Enquanto o Pai te abraça, para cantar a baixaia, sinta o toque do Pai, chorava. Decanta a baixaia. Oh Jesus, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, a igreja é tua, os corações são teus, as vidas são tuas. Vem Espírito Santo e abraça este lugar essa noite, em nome de Jesus. Sou Adba, sou feliz.